Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Este livro foi escrito em 1961 e é incrível o quão atual as coisas que estão aqui, os estudos do autor, estão tão enraizados na forma como nós vemos a psicologia, vemos a terapia e, no fundo, tudo o que nós ficamos a saber que foi contributo do autor para esta área que está tão presente na nossa vida, no dia-a-dia e cada vez mais presente, cada vez se dá mais atenção à saúde mental. Portanto, para vos falar um bocadinho sobre este livro, chamou muito a atenção o subtítulo deste livro, portanto, Tornar-se Pessoa, a terapia pelos olhos do terapeuta. Mais ainda, quando vi a primeira frase que está aqui dentro, ou as primeiras frases que estão aqui dentro, que é: ser confrontado com uma pessoa perturbada, em conflito, que procura e anseia por ajuda, sempre constituiu um enorme desafio para mim. Terei o conhecimento, os recursos, a força psicológica, as aptidões, terei o que é preciso para ajudá-la. Isto é uma coisa que me levanta muitas questões dentro de mim própria, portanto, quando eu vi isto, sabia que tinha mesmo de ler este livro. Quero começar por dizer que este livro é psicologia pura e dura. Não psicologia no sentido de tudo o que é desenvolvimento científico sobre como a nossa mente funciona, mas psicologia da perspectiva da psicoterapia, portanto, da terapia baseada em fundamentos da psicologia. A psicologia é uma ciência, portanto está a ser estudada, cada vez há mais coisas a serem descobertas, há mais coisas a serem estudadas e, no fundo, o que este livro faz é uma compilação de vários estudos, de várias palestras que o autor fez e desenvolveu ao longo de vários anos, entre 1940 e 1961, na altura em que o livro foi lançado. Portanto, neste livro acabam por estar compilados alguns dos estudos, algumas das descobertas que o autor foi fazendo ao longo de 20 anos. O que significa que algumas das coisas que estão aqui acabam por ser um pouco repetidas, porque fazem parte da base que dá os fundamentos para aquilo que ele, no fundo, está a mostrar que é algo que é válido e que pode não ser o caminho mais frequente da psicologia, em que a ideia é que se tivermos uma determinada pessoa que passa por uma determinada situação, a resposta vai ser esta. Portanto, muito à base das hipóteses da ciência, em que uma determinada situação vai levar a uma determinada ação. Portanto, aqui muita questão da ação-reação, aliás. Apesar deste livro ser de psicologia, sobre terapia, a verdade é que o autor deixa claro logo de início que este é um livro que está a ser publicado na altura, e no fundo que faz sentido agora, porque muitas das pessoas que acabam por beneficiar dos estudos que ele fez não são necessariamente da área da psicologia. Podem ser da área da educação, podem ser da área de gestão, podem ser das áreas mais variadas, porque trabalhando com pessoas há sempre algumas coisas dos estudos dele que acabam por ser aplicáveis. E porquê? Porque Carl Rogers acabou por ser um dos pioneiros no que toca a ver a pessoa como um humano. Portanto, a psicoterapia não no sentido de existe um problema, temos de o resolver, mas sim de levar a um autoconhecimento da pessoa que recorre à terapia de maneira a que ela se conheça, a que se conecte com ela própria, e o que os estudos dele mostram é que quanto mais nós nos conectamos connosco próprios, mais fácil fica viver em sociedade, compreender que as outras pessoas não são todas iguais a nós, compreender que nós próprios às vezes temos reações com as quais não concordamos e que não estão de acordo com a pessoa que nós queremos ser, e a forma como nós vamos lidar com isso acaba por estar dependente da forma como nós vemos as nossas particularidades. E eu adorei este livro, sinceramente adorei. Há algumas coisas, como eu tinha mencionado, que acabam por se repetir. É normal, porque estão aqui 20 anos de estudo. Estão aqui muitas coisas que partem sempre do pressuposto de a terapia como algo para levar alguém a chegar mais fundo de si próprio, e o que eu tenho a aconselhar em relação a quem pegar neste livro é: não voem pelo livro fora. Vão lendo por partes, vão lendo um estudo agora, outro estudo depois, porque a verdade é que o que está aqui é muito interessante, muito enriquecedor, e eu tenho este livro todo marcado, que é uma coisa que costuma acontecer com frequência quando eu leio não ficção, e portanto todas as marcações que estão aqui são coisas com as quais eu me identifico,
com as quais eu sei que eventualmente, se precisar deste livro, vou voltar a elas porque são muito interessantes. Tendo em conta que a área de estudo do autor é muito vasta e está muito dependente dos seus próprios clientes e da forma como eles vão desenvolvendo, ele fala em muitas sessões, estão aqui pessoas que fizeram, por exemplo, 80 sessões, e portanto está muito dependente da pessoa, da abertura com que a pessoa vai para a terapia, que é uma coisa que continua a ser tão verdade em 2023 como era em 1961. As pessoas têm de estar dispostas a ir para a terapia, têm de estar dispostas a abrirem-se a si próprias e dispostas a conhecerem-se, que é uma coisa que é difícil de fazer. Muitas vezes nós temos medo de nós próprios e de nos abrirmos às coisas más, mas se nós continuarmos a empurrá-las para baixo do tapete, a verdade é que há coisas que nunca vão ser resolvidas. E portanto é um livro que eu achei extraordinário, e o que nós vemos agora como uma coisa que é recorrente e comum, e nós estarmos a centrar as coisas na pessoa e a pessoa ser ela própria a descobrir estratégias para lidar com, é uma coisa que nós achamos que sempre foi assim e não é verdade. A psicologia é uma ciência e, portanto, como eu tinha dito, é muito estudado à base de ação-reação, algo que acontece e que leva a que outra coisa aconteça. A verdade é que Carl Rogers teve de batalhar muito para que a terapia centrada no cliente, centrada na pessoa, portanto a pessoa como o seu maior agente de mudança, ele teve de batalhar muito para que isso fosse visto como psicologia, porque no fundo havia poucas coisas que fossem quantitativas. Como é que nós podemos quantificar uma mudança interna, principalmente se o cliente não tiver vocabulário para conseguir descrever as mudanças que está a sentir? E portanto, foi um livro que eu gostei imenso de ler. É um livro que eu acho que a maior parte das pessoas ganharia muito em ler, quanto mais não seja para ter um pouco uma perspectiva maior de si própria e da forma como ele mostra que quanto mais nos conhecemos, mais aceitamos as nossas partes sombrias, mais isso faz com que nós estejamos enquadrados e integrados na sociedade. Aquilo que nós achamos que as nossas partes menos boas não têm lugar na sociedade, a verdade é que fazem parte, e todos nós temos partes boas e temos partes más, e há certas coisas que nós temos de conseguir aprender a lidar com elas, e à medida que nós nos conhecemos melhor, temos mais estratégias para lidar com essas coisas e então perceber o que é melhor ou pior, o que é para manter, o que é para alterar, e isso é uma coisa que tem de partir muito da pessoa. Como eu disse, é um livro que mostra que a psicologia pode ser aplicada a outras áreas de conhecimento, não só necessariamente da própria ciência, da própria psicologia. Ele fala aqui muito a nível de gestão, a nível de empresas, por exemplo, quem lida com pessoas, quem lida com equipas, quem tem de lidar com vários egos, todos nós temos, portanto, quem tem de lidar com várias pessoas, seja a nível de educação, seja a nível familiar. É um livro que nos mostra mesmo a forma como nós temos impacto, não só na forma como nós próprios pensamos, mas também impacto nas pessoas que estão à nossa volta, e que muitas vezes a forma como nós percepcionamos as coisas, a forma como nós falamos, a perspectiva de quem ouve o outro, acaba por ter uma influência muito grande. E eu sei que este livro é enorme, mas vale tanto a pena. Um dos capítulos mais interessantes deste livro inteiro é quando nós vemos a perspectiva de alguém que está do lado de lá. Portanto, nós às vezes temos aqui as pessoas com quem o Carl Rogers trabalhou, nós temos acesso a algumas sessões, mas a primeira vez que nós vemos efetivamente a perspectiva de alguém que tem vocabulário suficiente para dizer é depois de ele ter feito um workshop. E existe um professor que assistiu a esse workshop e vai-nos falar da perspectiva então de alguém que já está dentro da área, de alguém que está a ver de que forma funciona. Vemos isto de uma forma um pouco mais prática e eu achei extraordinário, porque até aqui tudo o que nós tínhamos visto era sempre da perspectiva do próprio terapeuta. E foi muito interessante ver então como é que a nível de grupo ele conseguiu criar aqui uma dinâmica que muitos tentam encontrar e não conseguem, muitas vezes porque é frustrante tentar levar este tipo de terapia a cabo, principalmente em grupos, e acaba por resvalar para uma coisa mais tradicional. No entanto, eu acho que temos ainda muito a aprender com este livro. Eu acho que é efetivamente extraordinário. Como eu disse, a única coisa que eu tenho assim a apontar é que efetivamente eu, como li todo seguido, há aqui algumas coisas que acabam por se repetir e, no entanto, eu marquei o livro praticamente todo, portanto não é por aí que deixo de amar este livro e que ele de certeza que é um livro que me vai acompanhar o resto da vida e que eu vou recorrer a ele muitas vezes, porque a perspectiva
do autor era refrescante na altura e é algo que está a tentar ser desenvolvido agora e ainda não se está a conseguir chegar lá. Talvez seja na altura de voltar a quem começou para perceber como é que ele desenvolvia, no fundo, este tipo de terapia. Portanto, digam-me nos comentários se psicologia é uma área que vos interesse, se vocês já tinham ouvido falar sobre este livro. Eu achei muito interessante porque ele fala aqui de vários estudos que foram feitos no início do século XX e que, para quem teve psicologia na escola, vão reconhecer alguns nomes. Achei super interessante. Muitas coisas que muitas vezes também eram contra a forma como ele desenvolvia então a terapia. Digam-me se é algo que vocês se veem a ler, se é algo que vocês iriam gostar pelo menos de consultar, ver o índice, ver o que é que trata, ver aqui alguns capítulos. Eu não consigo aconselhar mais este livro porque efetivamente vai estar num dos meus favoritos do ano, porque é daqueles que me marcou mesmo, vai ser para a vida. Portanto, deixem-me nos comentários se é um livro que acham que vos pode interessar ou não. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!